Irmão Graham, obrigado. Bom dia a todos e um Feliz Natal a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estarmos de volta novamente esta manhã aqui no Tabernáculo para estarmos com este belo grupinho. Faz pouco o irmão Graham e eu estávamos comentando o assunto lá dentro. Ele disse, irmão Bill, o irmão tem algo em seu coração esta manhã? Eu disse, só Cristo. Amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. É assim que isso é em comum conosco, que nós temos a Ele. Cheguei tarde ontem de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. E o principal que nós estivemos pedindo agora está se preparando para acontecer. Isso já está reunido em sessão agora mesmo. Isto é, por um reavivamento na nação inteira. Todos os ministros ontem, ou os últimos dias que teve alguns ministros ou cultos de estatura e calibre, nós nos reunimos em Dallas para esta convenção. Amém. Já que estamos de pé, vamos abrir nossa Bíblia. Quero tomar duas escrituras. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E também Jeremias, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Segunda Reis, capítulo 1, do 1 ao 4. Glória a Deus. Amém? Amém. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes, ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tibista, levanta-te, sobe para te encontrares com mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? O quarto. E por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Amém. Jeremias, capítulo 6. Do 16 ao 19. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi,
informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeito a minha lei. Deus abençoe. Vamos orar. Querido e eterno e soberano Pai Celestial, foi esta noite, Senhor, viemos à Tua casa, ó Pai, para, ó Deus, nos alimentarmos da Tua santa palavra, para voltarmos, Senhor, aos nossos lares, Senhor, realmente rendidos a Ti. Ó Deus, com uma porção maior, Senhor, meu Deus, pois estamos aqui, Senhor, confiando, Senhor, no Teu Santo Espírito, na Tua unção divina, Senhor. Ó Deus, nesta unção que Elias, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, sustenta o coração dos Teus filhos, Senhor, que eles possam, Senhor Jesus Cristo, estar atento, ó Pai, o que o Senhor deseja falar. Meu Deus, o que o Senhor quer, ó Pai, que nós façamos neste dia, Senhor. Deus, ajuda-nos, ó Pai, com a Tua ajuda santa, Senhor. Resgatar, Senhor, aquilo que é direito nosso, Senhor. Aquilo que é nosso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentado. Louvado seja Deus. Aleluia. É bom ver os irmãos novamente. Amém. Depois de uma série de cultos avivados, Glória a Deus. que falou muito conosco. Verdade. Certamente nossas almas estão bem alimentadas. Amém. Talvez alguns estão desejando mais, assim como eu também estou. Verdade. Glória a Deus. Porque o cristão ele não se cansa de ouvir a palavra e de É se verdade. alimentar. Porque a alma se alimenta somente de uma coisa, da verdadeira e genuína velha palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Assim diz o profeta. Glória a Deus. Eu gostaria de intitular um tema acerca do que foi lido em 2 Reis e Jeremias 6, resgatando as antigas veredas de Deus. Glória a Deus. Andar nos antigos caminhos de Deus. Verdade. Não que deixaram de ser novos. É resgatando as antigas veredas de Deus. O verdadeiro caminho de Deus. Glória a Deus. Andar por ele. Aleluia. Para que você possa ser próspero. Amém. Isso espiritualmente. Glória a Deus. E tudo que provém do espiritual, com certeza vai resplandecer no natural. Verdade. Uma coisa procede da outra. Verdade. Deixa eu tirar essa jaqueta. Glória a Deus. Aqui em 2 Reis, capítulo 1, versos do 1 ao 4, nós podemos ver um quadro de Acasias rejeitando o caminho do Senhor. O caminho de Deus. E isso, na verdade, é uma maldição gerada pelo pai Acabe. Por quê? Ele herdou isso do seu pai Acabe. E ele se tornou igualzinho ao seu pai. Quando Acabe fez aliança com Josafá, ali em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 22, você encontra ali. E Acabe fez aliança com Josafá para guerrear contra os sírios, para tomar aquela cidade que eles estavam, Ramot de Gileade, exatamente. Então, Josafá fez aliança com Acabe, um com o outro. Só que ali tinha um porém. Josafá disse para o rei Acabe: já não é bom que consultamos primeiro ao Senhor, a palavra de Deus? E Acabe, com a sua ignorância, com a sua, na verdade, dureza de coração, disse que ele tem quase 400 profetas. E a gente vê muitos falando que Acabe consultou os seus 400 profetas.
A Bíblia fala que Acabe consultou quase 400 profetas. Foi quase. Talvez 399. Chegou perto. E Josafá disse para Acabe: antes de irmos à guerra, vamos e consultamos primeiro a palavra do Senhor. E vamos colocando isso, trazendo para a nossa vida nesse dia, nessa noite. Vamos consultar primeiro o Senhor. Amém. Ele ainda tem seus atalaias. Amém. Ele ainda tem seus mensageiros. Glória a Deus. A trombeta ainda está encoando. Verdade. Está soando. E todos os profetas disseram para Acabe: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei, a cidade de Ramot-Gileade. Josafá não se contentou ouvindo tantos profetas. E perguntou ao rei: porventura não há aqui um profeta do Senhor? Que diferença, né? Porventura não há aqui um profeta do Senhor, a qual podemos consultar? E Acabe, novamente, ignorante como ele, disse assim: há um só que só tem um, mas tem um probleminha. Ele só profetiza contra mim. Veio Micaías, o profeta do Senhor, e disse, e profetizou para ele: se voltares vivo, o Senhor não falou comigo. E assim sempre foi os profetas. Eles eram direto e objetivo, porque era assim, diz o Senhor. E assim foi o que Elias disse para Acabe. E assim é o que nós estamos vendo aqui em 2 Reis, o que, na verdade, o que o profeta falou para Acasias. Porque quando Elias falou isso para Acasias, isso respondeu que, sendo Acasias filho de Acabe, da mesma forma foi quando aquele profeta, aquele Micaías, profetizou contra Acabe, que se ele voltasse, o Senhor não tinha falado com ele. Então o filho herdou do pai aquela maldição, aquela herança, que uma herança maldita. O filho veio do mesmo caminho que o pai. Assim como o pai rejeitou consultar o profeta do Senhor, dar ouvido ao profeta do Senhor, pois Acasias fez a mesma coisa, igualzinho o que o pai fez. E no natural não é diferente. Muitos filhos fazem igualzinho o que o pai faz. É verdade. O meu pai foi assim e eu também serei assim. Eu não vou mudar. Eu sou igual ao meu pai. E o filho, quando está crescendo, ele olha para o pai e diz: pai, eu quero ser igual ao Senhor. Mas que bom que esses filhos pudessem ter pais cristãos, verdadeiros cristãos. Porque tomou o caminho errado, e a maldição passou para o filho Acasias. Então a maldição, ela passa de geração em geração. Era filho, era uma outra geração, e morreu da mesma forma. Teimoso igual ao pai, preferiu consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, do que dar ouvidos ao profeta de Deus. Aqui existe uma diferença, que tem cristãos que consultam até mesmo primeiro o seu pastor, mas também depois consultam outros pastores, ou outros profetas, outras pessoas que não eram o seu pastor ungido. E estão consultando, mas aqui, na verdade, o quadro é diferente. Aqui ele não quis saber de consultar o Senhor. Ele foi primeiro consultar os profetas que eles tinham. Os profetas de Baal, os profetas de Ecrom, os deuses de Ecrom. É diferente. E hoje o Espírito está trabalhando de uma maneira diferente. Você consulta seu pastor, mas vem um outro mensageiro e também você toma aquilo.
e deixa, e você fala, eu acho que o que o irmão aqui falou, ou que o fulano falou, eu acho que é melhor que a ideia que o meu pastor me deu. Então fique com o que o pastor falou. Se você crê nele como homem de Deus, se ele está reto com as escrituras, fique com o homem de Deus falou. Ponto final, encerrado. Você não vai se encontrar em problemas ali na frente. Continuando aqui. Tomou o mesmo destino do pai. Elias disse que por causa dele ter pego o caminho errado e consultado os outros deuses, ele disse: na cama que subiste não descerás, mas morrerás. Então ele tomou o mesmo destino do pai. A maldição veio sobre o pai e passou por filho. E se tivesse, eu não li mais para frente, se Acasias tivesse algum filho, geraria a mesma maldição, enquanto não fosse quebrada. Isso é o que acontece com aqueles que não dão ouvido à palavra. Nós vamos ver aqui em Jeremias que não foi diferente. É o mesmo quadro. Porque sempre Deus enviou um profeta e o profeta vinha com assim diz o Senhor. E o povo, quando vê um profeta na terra dizendo assim diz o Senhor, muitos ficam com o pé atrás neste dia. E não era diferente naquele dia. E naquele dia eles tinham experimentado o que, na verdade, o que o profeta já tinha falado. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito rumo ao deserto, Deus os alimentou e nenhum passou fome ali. Nenhum teve sede ali. Quando eles estavam com sede, Deus mandava Moisés bater na rocha. Fere a rocha, Moisés. Estavam com fome, Deus fazia cair cordonizes. Estavam com calor, Deus mandava uma nuvem. Estava frio, mandava uma coluna de fogo. O povo estava vendo os sinais. E este povo aqui, Acabe, era um filho de israelita. E o que ele fez? Ele deixou de lado e se voltou para o mais fácil, para os homens que lhe batessem nas costas, que dessem elogio. Nós vamos ver que todos os profetas que vieram, eles sempre vinham com assim diz o Senhor e não arredavam o seu pé. E não voltavam atrás, porque era assim diz o Senhor. E eram tidos realmente como homens ignorantes, homens chatos, perturbantes. Assim é a qualidade do profeta. Assim é a qualidade do homem de Deus que prega contra o pecado. Em Jeremias 6, não é diferente. Vem um profeta com assim diz o Senhor e diz: andai pelo bom caminho, pelas veredas de Deus. Você quer andar pelas veredas de Deus? Amém. Este caminho que Deus criou para você? Aleluia. Eu desejo andar nele. Amém. Graças a Deus. E diz que andai por este caminho, por essa vereda que o Senhor fez, e acharás descanso para a vossa alma. Amém. Então não tem outro lugar para você descansar sua alma se não for confiar nessa Bíblia. Verdade. Se não for confiar nessa palavra, porque aqui tem promessa. Amém. Deus tinha colocado atalaias sobre eles, dizendo: estais atentos. E nessa noite, nesses dias que estamos vivendo aqui, nós, povo da mensagem, algum visitante, Deus não tem feito diferente. Deus tem enviado os seus atalaias. Glória a Deus. Seja o pastor, seja o irmão que tem trazido a mensagem, tudo está baseado nesta Bíblia e na mensagem desse profeta. Amém. Então não está nada desalinhado, não tem nada fora. É como assim diz o Senhor. Glória a Deus. Sobre eles dizendo: estais atentos à voz da buzina.
a buzina soou há 60 anos atrás. A buzina estava soando lá em Pentecostes, na era primitiva. A buzina também estava soando ali na rua Azusa, com os pentecostais. Sempre Deus enviou o seu Espírito, e Ele prometeu que derramaria, e derramou o seu Espírito Santo. Verdade. Eles disseram: não estamos escutando, estamos surdos, os nossos ouvidos tapados. Jeremias 6, você pode ver, e eles não escutaram o que assim diz o Senhor. Eles estavam com seus ouvidos tapados. Eles não estavam escutando o que o profeta estava falando, o que o profeta Jeremias estava falando. Ele estava falando que viria algo para eles, que eles seriam sido presos e estariam no cativeiro. E eles não deram, mesmo assim, não atentaram para o que o profeta estava falando. Eles estavam surdos. E a mesma coisa nós vamos ver mais na frente. Como muitos hoje, aí fora, organizações, estão surdos à voz do Atalaia. Estão surdos à voz deste mensageiro, deste anjo de Apocalipse 10:7. Mas você ouviu. Amém. Por isso você está aqui. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Isso não é para todos. É para aqueles que Ele escolhe. É para aquele que Ele elege. Glória a Deus. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, como eu já falei. Esqueceram do caminho provido de Deus. Esqueceram das promessas. E muitas das coisas acontecem na nossa vida porque esquecemos da promessa. É verdade. Esquecemos que temos promessa. Muitos deram ouvidos a Datã, a Abirã e a Coré. É o que eu venho falando. Quando você pede conselho do seu pastor, fique com o que ele falou. Amém. Não vá atrás aí de Abirã, Coré e Datã. Fique firme. Se você está vivendo essa palavra, você está vivendo, expressando esta Bíblia Sagrada, esta mensagem, Deus está obrigado a te fazer prosseguir. Da mesma forma, os nossos irmãos pentecostais, mais ou menos há 100 anos atrás, as bênçãos espirituais estavam com eles. Eles tinham resgatado a promessa que foi feita em Joel 2:28. Assim como os discípulos receberam a promessa de Joel, da mesma forma, nossos irmãos pentecostais, na rua Azusa, cerca de 100 anos atrás, receberam a mesma promessa. E a mesma promessa veio para nós hoje. Amém. Tem você recebido? Aleluia. Eu vou tentar trazer esta mensagem, mais numa linha de ensinamento, porque eu penso que é assim que Deus me deu esta mensagem, e eu deixo tudo aos seus cuidados. Se Ele quiser uma linha de ensinamento, que eu possa ser controlado por Ele. Vamos à frente. E a promessa de Joel 2:28, que segue depois: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Nossos irmãos pentecostais receberam a mesma promessa, porque diz respeito a nós e a todos quantos estão longe. Eles tinham direito. Eles têm o direito, se eles voltar para a sua palavra, se eles voltar para o seu caminho, se eles andar pelas veredas antigas de Deus, se eles realmente resgatar aquilo que o Senhor proveu para o seu povo. Mas lembre-se que há uma noiva, há um povo que receberá esta palavra. E olhe para a condição hoje do povo pentecostal. Não podemos dizer que
o povo pentecostal de 100 anos atrás é o mesmo povo hoje. Muita coisa mudou. Até mesmo não podemos dizer que a mensagem do William Marlon Branham, quando foi pregada há cerca de 50 anos atrás, tem permanecido a mesma em muitas igrejas hoje. Não. Somente aqueles que realmente amam a vinda do Senhor. Glória a Deus. Aqueles eleitos que se guardam, aqueles eleitos que querem realmente guardar aquilo que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Aquelas promessas. E guardar e resgatar os antigos valores cristãos. Verdade. Nós estamos aqui para isso, para resgatar aquilo que é nosso. Glória a Deus. Deus me ajude que eu possa chegar lá. Amém. Os pentecostais já não são mais o mesmo. Hoje eles estão organizados com suas teologias. Crentes tão frios e formais como um boneco de parede. Isso é o que podemos ver em muitas igrejas hoje pentecostais, inclusive da própria mensagem. Que Deus tenha misericórdia. É verdade. Outrora uma chama viva que revolucionou a América, quando o Espírito Santo caiu na Rua Azusa. Aquilo foi como um fogo que foi consumindo a palha. Aquilo foi como um fogo que foi se espalhando, se incendiando como um vento. E tomou toda a América. E hoje, como está? Mensagem, retorno e jubileu, parágrafo 29. Pense nisto, em 50 anos essa igreja tem crescido de um pequeno punhado de pessoas ali embaixo na Rua Azusa, até se tornar uma das mais poderosas igrejas marchando adiante no mundo hoje. Nós somos gratos por isto, e eu estou agradecido a Deus por isto. Eu estou tão feliz por ser um deles, que Deus, através de sua maravilhosa graça, viu que eu serviria um dia e trouxe-me entre eles e fez-me parte deles. Amém? Glória a Deus. Amém. O 30. E o que vou dizer? Não o direi para causar qualquer dano, mas pelo zelo da igreja. Mas a igreja, ainda que tenha crescido em número, e tenha crescido em poder, e tenha crescido financeiramente, ela tem falhado espiritualmente do que ela foi naquele dia. Tem havido a maior coisa que poderia ter acontecido a eles, mesmo tendo se tornado grandes financeiramente, grandes em números, ou mesmo que tiverem que permanecer em minoria. A maior coisa que eles poderiam fazer era conservar esse Espírito Santo de Deus. Por sua maravilhosa graça, havia derramado sobre eles para liderá-los e guiá-los. Eu creio que eles perderam uma grande porção daquele zelo que eles tinham. E é assim que está. É assim que está indo de mal para pior. Aquele fogo ardente que caiu e colocou suas almas em chamas e iam para as esquinas das ruas, aos caminhos e para as rodovias, não através do caminho fácil pelo qual viajamos hoje, mas através do caminho da perseguição, através do caminho de dores, através do caminho da aflição, rejeitado por todos. O irmão Branham disse que assim deveria estar. Porque assim é o que eles fazem com o profeta. Assim é o que eles estão fazendo e fizeram com todos os profetas que Deus enviou. E Deus sempre, quando quer tratar com o seu povo, Ele envia um profeta. Amém. Ele sempre enviou um profeta. Glória a Deus. A Bíblia não fala que Ele enviou um rei. Porque quando Israel deixou o profeta de lado e quis um rei, foi uma desgraça. Aí então depois Deus tomou homens e reis para falar sua palavra. Mas sempre quando vinham assuntos do Senhor, tinha que ser um profeta. Verdade. Porque é a eles que Deus revela o segredo do seu coração. Não é a alguém qualquer.
somente a profeta, ungido por Deus. O 31. Como eu gostaria nesta noite, se o meu bom irmão talvez pudesse ouvir ali, no mundo do além, mas um velho santo que viveu aqui em Sherpersport, anos atrás ele costumava afirmar quando eu vim aqui pela primeira vez. Ele disse-me: irmão Branham, você está bem certo, a igreja está perdendo sua firmeza. Aí está, o irmão Branham já tinha falado. E esse irmão pentecostal veio visitar e disse: você está bem certo, irmão Branham. A igreja pentecostal tem se rendido às coisas do mundo, tem perdido aquele primeiro amor. Eu oro para que Deus ajude a regressarem outra vez. Enquanto nós assentamos ali fora, esse é o pai da irmã Moure, que é o irmão Lee. E como ele me disse que no princípio, lá naqueles dias, quando eles foram perseguidos e rejeitados em todos os lugares, que eles estavam em uma reunião certa vez, onde eles foram, tinham sido proibidos de adorarem a Deus no Espírito. E um grupo de pessoas veio e atirou pelas janelas com pistolas e rifles. E uma irmã anciã estava de pé ali no piso, com suas mãos para cima, louvando a Deus, enquanto as janelas eram atingidas com balas dos rifles. E as balas atingiram o vestido da mulher e caíram no chão sem feri-la. Essa era a igreja pentecostal, mais ou menos 80, 100 anos atrás. Nós precisamos voltar para o poder de Deus e algo que possa fazer a mesma coisa hoje. Embora em nossos números a perseguição sempre dá força à igreja, nós temos conseguido isto muito fácil. Nós ficamos preguiçosos, chegamos a um ponto quando não queremos mais avançar, porque tudo nos é dado com facilidade. Por isso que a coisa, quando vem muito fácil, é desconfiar. É necessário dor, e lágrimas, e suor, e oração, e fé, e promessa para conseguir adiante do poder do Espírito Santo. Aquele zelo, poder que eles tiveram naqueles dias, por longo tempo, tem desaparecido de nossas assembleias. Eu receio que se as janelas fossem alvejadas esta noite, as pessoas correriam para todos os lados e nunca mais retornariam. Mas outra coisa é muito ruim. Você sabe, pensar naquelas coisas acontecendo assim, mas mesmo assim isto prova que o Deus que esteve nos dias passados ainda é o Deus de hoje. Amém. O Deus que era para sempre permanece Deus. E espera que seu povo mantenha seus votos, as suas promessas. Mas quando nós conseguimos tudo muito fácil, então nós escorregamos. E a primeira coisa, você sabe, sairmos dessas coisas perdendo a nossa herança. A herança é do eleito. A herança é nossa. Só temos que tomar posse. Porque Deus tem mandado um retorno. E todo retorno é seguido do jubileu. É motivo de festa. Quando você consegue, você faz uma festa. Que Deus possa nos ajudar a atingir o alvo nessa noite. Agora leamos, o 35. Notaram ao ler? Leiam isto quando forem para casa. O irmão Branham está falando para ler aqui o Levítico 20, o versículo 25 e versículo 20, de capítulo 20. De Levítico. Notaram ao ler? Leiam isso quando forem para casa. Se não leram, que se um homem comprasse uma propriedade dentro de uma cidade murada, então ele tinha 1 ano para redimi-la de novo. Se a tivesse vendido e se ele não a redimisse de volta, aquela propriedade, se ela estivesse dentro de muros, ela tinha que permanecer ali. Ela não poderia ser liberada no jubileu.
estavam obrigadas a permanecer ali. Elas estavam além do muro. Elas nunca ouviram o jubileu, a trombeta soando. Ele soava uma trombeta e ela não podia ser libertada ou liberada. Então a trombeta soou para você. Você estava em volta dos muros. Mas você saiu de lá, porque você ouviu a voz da trombeta. Amém. Você saiu de lá. Muitos estão como Jeremias disse. Estão surdos, com os ouvidos tapados. E não conseguem ouvir. E é dessa forma. Não adianta a gente chegar e querer ou desejar ver igrejas cheias, ou sair por aí e pregar pelas ruas, que vai vir muita gente. Esta mensagem é poderosa. Toca muito. Deixa eles até mesmo em problemas. Deixa eles em dificuldades, sem saber para onde ir. Mas só vem somente os eleitos. Porque somente os eleitos ouvirão a voz dessa trombeta. Amém. E sairão do muro. Agora, o servo, ele não tem poder para sair do muro, para ouvir a voz. O irmão Brana fala. Mas o eleito tem. O filho tem. Glória a Deus. Eu tenho muito receio de que uma das coisas que nós tínhamos no princípio, como os mais antigos, pregaram contra os organizarmos e desviarmos e fizermos exatamente a mesma coisa contra a qual nossos pais lutaram tão arduamente para sair. E a cidade murada, receio que muitos de nós hoje, muitos de nosso povo pentecostal, tenha sido murado em alguma denominação, alguma organização, em algum lugar, ou nunca ouvirão o som do jubileu e nunca retornarão para a herança. Agora lembre-se, aqueles que estavam murados nunca poderiam ser libertados. Eles se tornavam escravos pelo resto de seu tempo. O proprietário tornava-se dono deles se eles colocassem sua herança em uma cidade que estivesse murada. Então aquilo era considerado como as planícies e poderiam ser liberadas no jubileu. Eu não desejo criticar, mas eu apenas desejo afirmar o que é verdade, o que é realmente verdade pelas Escrituras. Agora um homem e sua família poderiam retornar para a sua herança original se eles pudessem ouvir o jubileu. Um som de trombeta e saber o que aquilo significava para eles. Agora, se eles ouvissem o sacerdote tocar a trombeta, o ministro, a trombeta era o Evangelho. E quando eles ouviam, sabiam o que isso significava, eles sabiam que isso era a sua herança. Não importava onde eles as tivessem perdido, ou quão longe eles tivessem ido, ou o que tivessem feito. Eles tinham o privilégio de vir e receber novamente sua herança. A família inteira poderia vir e receber sua herança. Assim é quando um pai toma uma posição. Assim, quando um pai é um pai de verdade, não um pai como Acabe. Porque Acasias, ele colheu o fruto do que o pai também colheu. Ele queria ser igual ao pai. Parágrafo 70. Bem, é tempo de levantarmos e sermos filhos de Deus no nome de Jesus Cristo. E chegar a um lugar onde você possa retornar este jubileu e ouvir o som da trombeta do Evangelho, da palavra de Deus. Vocês são irmãos, vocês não estão denominados. Vocês são irmãos porque vocês não podem ser denominados. Vocês são nascidos filhos de Deus. Se os escravos quiserem ficar nas cidades muradas, deixe-os ficar. Mas vocês são livres. Amém? Amém? Vocês são livres. Vamos voltar à nossa herança.
Vamos voltar ao princípio, vamos voltar para sermos dirigidos pela inspiração do Espírito Santo. Amém. Então não adianta. Há uma cerca em volta das organizações. E só vai sair de lá o eleito. É verdade. Não tem como vir todos, somente o eleito. Porque o eleito é filho. Amém. E como o irmão Brana disse aqui, o eleito é livre. Glória a Deus. Eles estão presos lá. Eles vão ficar lá. Não tem como você fazer a coisa diferente do plano divino. É como está na Escritura. Não tem outro jeito. 73. Eles quiseram desacreditar. Quando ele tinha a palavra do Senhor, ele falava, Israel gritou e dançou. Está falando de Samuel. Certamente, eles tiveram um bom tempo, mas eles viram que vaguearam por 40 anos. O profeta fala Samuel, mas eu creio que é Moisés. Talvez trocaram aqui. Certamente eles tiveram um bom tempo, mas eles viram que vaguearam por 40 anos. Agora em nosso vaguear, você já pensou no que eles fizeram lá no deserto? Você já pensou a respeito do que Israel fez? Deus os abençoava. Com certeza eles foram abençoados. Eles tinham seus jardins, suas colheitas, eles tinham se casado com suas esposas, eles criaram seus filhos, Deus os abençoou. E Ele tem abençoado o movimento pentecostal com certeza. Mas lembre-se, não foi para lá que Deus os havia enviado, para viverem naquele deserto. Era apenas para eles passarem pelo deserto. Eles estavam no caminho para a terra prometida. E é assim que Deus faz conosco. Estamos atravessando um vale de Jaboque. Estamos atravessando um deserto, mas nós sabemos que há uma terra prometida. Amém. Que há uma terra que manda leite e mel. E isso é promessa, e não podemos nos esquecer disso. Não podemos consultar outros deuses. Nós temos o profeta ungido. Glória a Deus. 104. Os pais pentecostais lutaram para ganhar o prêmio e velejaram por mares sangrentos. Não vamos caminhar nesta cama de flores de facilidades. Ao unirmos-nos a alguma organização e assentarmos e dizer, bendito seja Deus, eu sou pentecostal, vamos obter a experiência, vamos voltar a Deus, vamos voltar à comida de águias, vamos voltar para a liderança do Espírito Santo, vamos voltar para a palavra de Deus, vamos voltar para o jejum e oração. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. É dessa forma. Não tem jeito. Deus sempre teve alguém com uma unção profética. Glória a Deus. A unção profética de Elias. Aleluia. Eliseu clamou a Deus e a porção dobrada de Elias lhe foi dada. Glória a Deus. Se nós pegarmos Malaquias 3, Deus enviou o seu anjo sobre a unção de Elias. Que se cumpriu com João Batista, em Mateus 3, o precursor da primeira vinda de Cristo. Em Isaías 40, versos 3 também fala sobre a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Caminho a nosso Deus. Assim não vai ser diferente e não é diferente do que o profeta veio fazer. É verdade. Assim como teve o precursor da sua primeira vinda, tem um precursor da sua segunda vinda. Amém. Porque ele prometeu voltar. Verdade. E se teve um precursor na primeira vinda, terá um precursor para a segunda vinda.
um percussor que levará ao povo a verdadeira palavra. Amém. Como assim diz o Senhor, como o povo se manter na palavra para receber este dia glorioso. Glória a Deus. Não como estão se tornando muitos dos ismos e muitos pentecostais. Não dessa forma, dizendo que pode vir assim dessa forma, pode se manter assim dessa forma. E para o nosso tempo, Deus tem enviado a unção de Elias novamente sobre o homem vindicado. Glória a Deus. A mensagem, caminho de volta, foi onde eu me baseei para, na verdade, saber o que é restauração e para saber o que Joel fala, eu restaurarei, eu vos restaurarei. Deixa eu ver o que fala aqui. Joel 2. Eu restaurará todas as coisas, são um pouquinho. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui em Joel. Joel 2:25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Então, se Deus disse que vai nos dar de novo tudo o que o pulgão comeu, que a locusta comeu, então eu creio na sua promessa. Amém. Se Deus disse que dará aquele movimento que a igreja primitiva teve, que o povo pentecostal teve, Ele disse que é direito nosso, e Ele disse que nos vai dar. Então eu estou crendo e eu vou receber. Amém. A mensagem Retorno e Jubileu, o irmão Branham pregou dia 22 de novembro de 1962. E a mensagem Caminho de Volta, Retorno e Jubileu, foi numa escola dominical. E ele disse que pregaria algo como voltar. Aqui ele fala assim, parágrafo 18. Israel, Deus deu a Israel, o qual era o seu servo, uma possessão. E nós queremos fundamentar isto como uma lição de escola dominical. E eu amanhã à noite pretendo pregar sobre o tema, por que e como voltar. E agora nesta noite eu pensei que, mais ou menos então, as pessoas não obteriam isso. Não obteriam isso, quero dizer, não iriam falhar em alcançar isso. Eu vou ensinar como uma lição destas que tem ocorrido e para minha honesta, sincera forma de crer. O que isso tem sido, e o que tem acontecido, e por quê. E então amanhã à noite, como nós voltamos. Então eu creio que agora que eu estou entrando na mensagem. Mensagem Caminho de Volta. O irmão Branham pregou dia 23 de novembro, à noite. E Retorno de Jubileu, dia 22 de novembro. Escola dominical. Era disso que ele estava falando. E ele titulou como Caminho de Volta. Tratando de como regressarmos às antigas veredas de Deus. Amém. Resgatar os antigos valores cristãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor vem ao profeta.
E o profeta tem que se permanecer na palavra. Amém. Enquanto a palavra não é obedecida, não há nada mais a fazer a não ser repreender. Verdade. Então, é por isso que muitos chamam pastores de duro, chamaram até mesmo profeta de louco, e muitos nos chamam de louco, porque a palavra é isso aqui. Quando as pessoas não dão ouvido e não querem viver nesta vereda, neste caminho, então a palavra serve para repreensão. E quando a palavra não é obedecida, não há nada mais a fazer, a não ser repreender. Então, por isso que os Acabe não gostam de ouvir. Porque qualquer coisa que você vai fazer, você vai repreender pela palavra. E Acabe se ofende quando repreende pela palavra. Não há nada mais a fazer a não ser repreender. Isso é tudo. Então, aquele companheiro não queria ser mau. Ele apenas teve que fazer aquilo porque ele não era governado por seus próprios pensamentos. Ele era governado pelo Espírito de Deus. E esta é a maneira como todos nós devemos ser, governados pelo Espírito de Deus. Amém. E se somos, então nós vemos o pecado, isso nos adoece. Há algo a respeito disso, isso já feriu o coração de Deus uma vez quando Ele fez o homem, por isso o pecado é tão horrível na terra. Agora, quando eles tentaram fazê-lo, dizer-lhes algo quanto a Satanás tentou dizer, se tu és filho de Deus, agora tu sabes que tens poder, transforme estas pedras em pão, ajude-se a si mesmo, tu estás há 40 dias sem comida, então eu mesmo crerei em ti e me arrependerei. Eu estava prestando atenção em Satanás. A imunização resistiu. Ele sabia quando falar e quando não falar. Este é o problema de hoje. Algumas vezes nós falamos demais. Saiba quando falar e o que dizer. Então não diga nada até que Deus o diga. Como você pode fazer isto? Se Deus não lhe disser pessoalmente, então você está fazendo algo errado. Você está blasfemando. Quando você faz isso, esteja certo de que isto é Deus. Deixe Deus falar diretamente contigo. Então diga, é o assim diz o Senhor. Estou seguindo aqui, estou terminando. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse Elias de Malaquias 4, 5 e 6. E Jesus falou em Mateus 17, 11. Diz que o Elias, o anjo de Malaquias 3 já veio, e não conheceram, e fizeram o que quiseram com ele. O Elias de Malaquias 3 veio, o povo não conheceu e fizeram o que quiseram com ele. Mas eu estou falando nessa noite do Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Amém. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém. E Jesus foi quem falou estas palavras. E disse que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. O Elias de Malaquias 4, 5 e 6 veio nesse tempo para restaurar tudo que foi consumido pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a ouro, conforme foi lido em Joel 2, 25. É verdade. Este anjo de Apocalipse 10, 7
veio tocar a trombeta, veio cumprir com as Escrituras, conforme Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, ser que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso que nós olhamos para o profeta. Porque o profeta tem uma síntese do Senhor. Amém. Este Elias vindicado veio anunciar as boas novas do Evangelho. Veio resgatar, restaurar tudo acerca da verdade e palavra de Deus. E se fôssemos ficar aqui na mensagem, caminho de volta, o irmão Branham fala que esse Elias, ele veio restaurar. Ele veio trazer de volta aquilo que é direito do povo de Deus. Verdade. Ele veio trazer de volta aquilo que os nossos irmãos primitivos apóstolos conseguiram indo naqueles 10 dias lá no cenáculo. Tudo aquilo que eles conseguiram quando o Espírito Santo desceu no cenáculo sobre aqueles homens, tudo aquilo que eles conseguiram é direito nosso. Amém. Porque a noiva tem que ser do mesmo material do noivo. E se o noivo se derramou lá na era primitiva, ele também está se derramando nessa era. Amém. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Como foi lido aqui, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém. Para uns, chato. Para uns, louco. Porque um profeta vem e diz a verdade acerca da palavra. E muitos têm como louco. Isso é loucura. Nós vivemos em uma era moderna. Não tem como viver os livros sagrados. Tem sim. Tem como viver sim. O eleito viverá por essa palavra. Amém. O irmão Branham fala aqui, esse Elias de Malaquias 4, 5 e 6, esse anjo de Apocalipse 10, 7, ele veio restaurar. Restaurar o quê? Restaurar o batismo. Verdade. Porque a era primitiva batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi isso que quando desceu o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, ali compungido com o Espírito Santo, falou que arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. E ali continuou a era primitiva, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas quando chegou no ano 325, se organizou a grande igreja. O irmão Branham fala que esta igreja tinha o nome como Igreja Católica, não romana. O irmão Branham fala nessa mensagem. E ali se organizou a igreja primitiva. E assim continuou naquela era negra. E hoje, era necessário que viesse um profeta. Alguém que restaurasse aquilo que a igreja havia perdido. Estava perdido, mas tinha alguém para achar. E Deus enviou um profeta nesse tempo para restaurar o batismo, enquanto muitos estão perdidos, enquanto muitos não conseguem enxergar essa escritura, você enxergou. Amém. Claro. Você conseguiu enxergar. Porque houve e teve que vir um profeta para trazer isso a cena. Para trazer isso como diz a Bíblia, como diz a Escritura. E o profeta veio e disse que tinha que ser desse jeito, conforme Atos 2:38. E o que eles fizeram? Rejeitaram esse batismo. Eles estavam com seus ouvidos fechados, tapados. Não queriam dar ouvido ao que o profeta dizia, porque assim diz o Senhor. Por isso que eles estão na condição que estão. Assim também acerca da ceia, ele veio falando que tinha que ser conforme as Escrituras, pão asmo e vinho puro e seguido de lava-pés. Acerca das mulheres pregadoras, então, foi um tabefe na cara das Jezabéis. Então, quando falou que
mulher não deve usar de autoridade no púlpito, como está escrito ali em 2 Coríntios 14, 34 ou 37. Então isso foi realmente duro demais para esse povo. Está sendo ainda hoje duro demais para esse povo pentecostal. Quando você diz que a mulher não deve usar de autoridade no púlpito, e tem ali um varão, e tem ali um homem para fazer isso, que a mulher pregue com sua vida, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você vá, você pregue sim com a sua vida, dando um bom testemunho de cristã, procedendo ali como uma cristã, procedendo ali como uma partícula da noiva. Então, graças a Deus que nós temos um Elias que veio restaurar. Amém. Eu sou grato a esse Elias. E esse Elias tem um nome, William Marlon Branco. Este mensageiro de Apocalipse 10:7 tem um nome. E eu fiquei muito triste quando eu visitei uma igreja que se diz ser da mensagem, que nem por um momento sequer pronunciaram o nome do profeta William Marlon Branco. Tomaram suas mensagens como livro, porque no livro diz tal coisa. E ele leu o quarto selo. Eu quero ler essa escritura, eu quero ler os parágrafos desta mensagem, o quarto selo. O 371. Vem o que eu quero dizer? Isto tem que ser simplesmente assim. Simplesmente tem que ser e é de acordo com a palavra. Quando o homem entrar em cena, ele será um profeta. Tão certo quanto estou aqui de pé neste púlpito. Vem e ele permanecerá corretamente com aquela palavra. Ele não tomará parte do credo de ninguém ou nada mais. Isto é correto. Ele será um homem da selva, um tipo de um sujeito como Elias foi. E como João veio, ele odiará as mulheres. Rapaz, mulheres imorais. Amém? Vocês vão entender? Amém. Assim como Elias odiou Jezabel com toda a sua imoralidade, assim o irmão Branco também odiava essas mulheres imorais. E ele frisa: rapaz, mulheres imorais. Ó rapaz, ele bradará com elas. Elias o fez e João também o fez. Vem, ele estará corretamente com essa palavra. Ele estará contra as organizações. Não presumais de vós mesmos. Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vem, é claro. Ficamos de pé em nome de Jesus. Músico pode pegar seu instrumento. Glória a Deus. O pregador não precisa mandar a igreja dar glória a Deus, ou dar aleluia, ou dar amém. Porque essa é a situação aí fora de algumas igrejas da mensagem. O povo dá glória a Deus, dá aleluia, o pregador tem que dizer: digam glória a Deus. Isso é um absurdo. Porque devemos estar em adoração a Deus toda hora, todo momento. Amém. Toda hora devemos dizer glória a Deus. Não somente na casa de Deus. Está no serviço, vai glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Soberano. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Aleluia.
mensagem do caminho de volta, o irmão Branham fala claramente as denominações. Quando eu estava lá no sistema denominacional, ele falou para mim, e ele disse: ó, vocês metodistas, batistas, presbiterianos, nazarenos, peregrinos da santidade, católicos, pentecostais, qual é o problema? Qual é o problema? Quando Deus desce para expressar-se em seu poder e glória, então vocês se perguntarão: o que vem a ser tudo isso? Esta é a razão pela qual vocês têm seus credos e coisas, injetaram estes dogmas e coisas até que isto ficou completamente fora. Filhos, voltem, este é o caminho de volta. Aceitem a receita, livrem-se desta doença, pecado, esta incredulidade. Voltem para Deus, creiam nisto com todo o vosso coração. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu creio em Ti, Senhor. Eu venho com esta igreja esta noite. Eu creio, Senhor, que são as pessoas de corações mais honestos que eu já tenho encontrado. Eu oro, Senhor, para que eles não pensem que nós dizemos estas coisas de nós mesmos. Eles possam saber que isto é um fardo, uma dor de cabeça, ter que dizer estas coisas, mas ainda assim, um verdadeiro médico será verdadeiro para com sua receita. Senhor, que isso possa preencher cada coração nesta noite. Se as pessoas aqui apenas têm recebido o batismo de João, como Paulo os encontrou, que eles possam descobrir que há um outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Se a única coisa que eles sabem fazer é apertar a mão de um ministro ou unir-se ao credo, que eles possam ser cheios com teu Espírito Santo. Conceda isto, Senhor, que eles possam vir humildemente e ter este privilégio de retornarem à Rua Azusa outra vez. Virem todos ao caminho de regresso até o Pentecostes novamente, para o reino e a glória de Deus. Eu os apresento a Ti, Senhor, diante de teu altar dourado, onde o nosso sacrifício, Jesus Cristo, repousa. Receba-nos, ó Pai. Tu és um Deus, tu sempre foste Deus, tu sempre serás Deus. Tuas palavras não podem falhar. Quando tu estiveste aqui na terra, encarnado em seu próprio Filho, no tabernáculo que tu construíste para habitar, como aquelas pessoas cegas, bem o carpinteiro não constrói para si uma casa para viver. Não construiu Deus, o grande construtor, Ele mesmo construiu uma casa para viver nela. Ó Deus, deixa-nos ver que não é a casa, é o que está dentro da casa, o construtor da casa, e que eles possam descobrir que esse Espírito Santo, pela morte, sepultamento e ressurreição daquela casa onde Deus habitou, pelo sangue inadulterado de sua própria criação, abriu o caminho para que Deus pudesse habitar no coração de nós, pecadores, pela graça. Agora a tua obra prossegue através da tua igreja, através da instrumentalidade do homem, o qual sempre tem sido sua maneira de fazer isso. Deus, há muitos homens e mulheres aqui nesta noite, famintos e sedentos em seus corações. Nós estamos no tempo do jubileu, nós estamos celebrando, Senhor, esta semana do jubileu, tua grande graça e santidade que tens derramado sobre a tua igreja 50 anos atrás, aqui neste estado de Deus Pai. Este é o tempo do jubileu e as pessoas sabem como retornar. É pelo caminho em que eles começaram desde a primeira vez. Voltar para o Espírito Santo, voltar a rejeitar estes dogmas que a denominação tem injetado dentro disso, voltar a serem curados pelo poder de Deus. Conceda isto, ó Pai. E o caminho de volta é voltar. É somente voltar à palavra original. Não há outro caminho a não ser voltar à palavra original. Viver ela como se fossem os últimos dias aqui na terra. Pregar ela e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus Cristo, por este mensageiro, Senhor. Ó Deus, por esta mensagem profética, Senhor. E vem, Senhor, nos revelar quem somos, ó Pai. E
dizendo, Senhor, que somos águias, ó Pai. Ó Deus, falar no nosso coração, Senhor, com uma voz mansa e suave, Senhor. Ó Deus, onde a águia grita, Senhor, que somos águias, que somos filhos de águia. Que não podemos, Senhor, mais viver, Senhor, em um mundo, Senhor, perto de um mundo, Pai. Onde seus filhos, Senhor, são impelidos ali, Senhor, a dogmas, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, livra os teus filhos, livra os eleitos, Senhor, da muralha denominacional. Cobre eles com um manto de justiça, com teu sangue, Pai Santo. Eu te peço nesta noite, Senhor, de algum filho, Senhor, ó Deus, depende, Senhor, inteiramente de ti, Pai, que ele possa vir ao altar, Senhor, e buscar aqui, Senhor, força, Senhor, para prosseguir. Buscar aqui, Senhor, o caminho de volta, Pai, e é voltar, Senhor, ó Deus, a era primitiva, Senhor. Deus Todo-Poderoso, conceda isso em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai. Amém. Amém. Se alguém deseja uma oração, eu vejo ali o irmão Gilmar Pacheco. Ele tem tomado a decisão de descer as águas e ser batizado, conforme a Bíblia diz em Atos 2:38. Pela graça de Deus, pela eleição divina, ele tem olhado para ali, para aquela escritura, e Deus tem falado a ele, e ele deseja mudar de vida, assim como a minha vida mudou, como as nossas vidas mudaram. E não há outro lugar que mude vida a não ser este lugar de adoração a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Pois ele tem enfrentado lutas assim como nós enfrentamos quando nós tomamos uma decisão por Cristo. E ele tem tomado a decisão de descer as águas. Os irmãos que moram por aqui, conversam com ele depois do culto, marcam a data, alimente ele, diga o quanto nós o amamos, e o quanto nós nos importamos. Porque esse amor que você está vendo aqui, você não encontra nem fora. Esse amor que você vai para o seu lado e prova aquele desejo na sua alma de orar um pelos outros, conforme manda Tiago, isso não tem aí fora. Porque se você ora pelo seu irmão, porque Deus está no assunto. Essa comunhão entre os irmãos, que você vai na casa um do outro e se sente como se estivesse na sua própria casa, não há aí fora. Não há aí fora. Você está no melhor lugar que Deus proveu para você. Escute bem essas palavras. Não há aí fora. Não tem. Só tem hipocrisia. Só tem tapas nas costas. Só tem volte sempre, irmão. Volte sempre, irmão. Só tem desse tipo aí fora. Volte sempre, irmão. Volte sempre, irmão. Para quê? E por quê? Eles não estão se importando com a tua alma. Eles não estão se importando se você vai comer ou deixar de comer. Se você vai deixar de se alimentar com as escrituras. Desde que você volte sempre, irmão. Desde que você sente aí e faça mais um número nessas cadeiras. É assim que eles falam aí fora. Eles querem ver igrejas cheias. Mas Deus tem um povo eleito. E não tem jeito. Não é a maioria, é a minoria. É os melhores que Deus escolheu. Se Deus te escolheu, porque você é melhor. E teve alguém que se veio melhor que você. Teve alguém que pagou esse preço. Por isso que você é tão caro. Por isso que nós valemos mais que 10 mil. E isso, e tudo isso que eu falei, é o que nosso irmão Gilmar Pacheco vale. Mais do que 10 mil mundos. Esse mundo aí fora não presta. Esse mundo aí fora tenta nos tirar tudo de bom que temos. Mas há um Deus que nos redobra. Há um Deus que nos vigora. Há um Deus que nos levanta. Há um Deus que cobre-nos com seu manto de justiça. Que Deus abençoe em nome de Jesus.